Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Sábado, 4 de abril, e eu peço licença para abrir esses trabalhos de hoje, do Papo das 9, mandando um beijo muito especial para Larissa, minha filha mais velhinha, 22 aninhos. Larissa, celebre o seu dia. Você que está em Juiz de Fora, com sua irmã mais nova Raquel, aonde você estuda medicina, está no segundo ano do curso. Eu mando daqui, meu amor, durante essa quarentena, um beijo no seu coração. Parabéns pela escolha soberana da sua profissão e do seu ofício. Nós estamos vendo, através dessa experiência da pandemia, como precisamos de profissionais de saúde qualificados, abnegados e protegidos, num mundo que não merece mais a doença para valorizar a saúde. Então, um beijo no seu coração, minha filha linda. Se cuida. Vamos abrir os trabalhos, como sempre, com o nosso parceiro, mentor do Papo das 9 na largada aqui dos trabalhos, Carlos Torres Pastorino. Eu abri agorinha há pouco, 2 minutos antes da transmissão, na seguinte página: o homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que se consolida cada vez mais a saúde e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Numa paginazinha, Pastorino resume aquilo que nós aqui, não com o talento e a concisão dele, temos reiteradas vezes procurado estimular essa sintonia. Sintonia é uma palavra muito importante nos dias de hoje. Sintonize com aquilo que te faz bem, que te deixa para cima, que te dá coragem, que lhe empresta força, que renova o seu ânimo. Todos nós temos um cardápio mais ou menos variado de estratégias para enfrentar um isolamento social maior do que nós gostaríamos, mas necessário. Então, por que adiar um programa, uma ação, uma atividade qualquer que você já sabe de antemão que tem esse poder de melhorar a sua frequência, a sua vibração, sua sintonia? Fim de semana, normalmente, é quando boa parte das pessoas está mais desonerada de trabalho. Faça do fim de semana, hoje, amanhã, como se não houvesse essa prerrogativa da ausência do trabalho, posto que a maioria de nós, exceto quem está nos serviços essenciais, está desonerado da rotina de trabalho. Então, programe-se para fazer do seu fim de semana algo espetacular do ponto de vista da tua sintonia. Da tua sintonia. Isso é muito importante. Recomendação de leitura. Tem muita coisa boa, mas eu gostaria de recomendar um livro que eu venho trabalhando com meus alunos da Pontifícia Universidade Católica já há algum tempo. Chama-se The Web of Life, A Teia da Vida. Um livro escrito por um físico austríaco chamado Fritjof Capra. Não é o livro mais famoso dele. O Capra se notabilizou na década de 1970 com O Tal da Física, um livro que fazia conexões entre a física quântica e o taoísmo. Um livro revolucionário, para não dizer escandaloso. O Capra foi execrado por alguns físicos que achavam que ele estava misturando alhos com bugalhos. Outra obra, eu não concordo com isso. Outra obra importante de Capra é O Ponto de Mutação. O Ponto de Mutação é um livro que virou filme e que sugere que nós precisamos entrar
num outro modelo de civilização. Ele fala muito do novo paradigma, outros valores, outros objetivos, outra forma de pensar a economia, política, ciência, artes, o ponto de mutação. Um outro livro dele também que é interessante chama-se As Conexões Ocultas, quando o Capra fala dessa totalidade integrada, que é uma visão da física, mas também é uma visão religiosa. As coisas não são, como diria Einstein, Deus não joga dados, né? Ou os espíritas quando dizem que o acaso não existe, existe uma sofisticação no design do universo, nas relações de interdependência, de interação constante, de tudo com tudo. Esse é o pensamento que Capra expressa com muita clareza, muita objetividade, e o livro A Teia da Vida, que eu estou sugerindo a leitura, vai nessa direção de mostrar exatamente essas conexões, uma outra maneira de perceber a realidade. E como isso no dia a dia ajuda. Né? Quando a gente, por exemplo, aplica a visão sistêmica, ele usa essa expressão, systemic thinking, quando a gente tenta enxergar aquilo que vai requerer um olhar diferenciado. É o que não é tão evidente, mas que está nas entrelinhas. É o que é subliminar a tudo aquilo que você vive, pensa e sente. Né? É uma leitura mais, eu diria, interessante e desafiadora da realidade, que não remete ao óbvio. Não é o óbvio. É aquilo que vai requerer esse exercício do olhar e do pensamento sistêmico. Eu sou fã dos autores como Edgar Morin, Leonardo Boff. São autores que falam da visão sistêmica. São autores que falam de um universo sistêmico. E nesse universo sistêmico, um vírus mutante não é apenas um vírus mutante, não é apenas um problema de saúde. Nesse universo sistêmico, um vírus mutante desencadeia sucessivas ondas que abalam o que era referencial e que não necessariamente é o melhor de nós, não é o melhor que nós podemos fazer. Nós vivíamos, ainda vivemos, seguindo estruturas arcaicas, ultrapassadas, que não parecem prestar atenção no que é essencial, no que é urgente, no que é inadiável. Nós precisamos enfrentar a fome, a miséria e a pobreza. Nós não podemos ter uma globalização que faça com que um país como a China tenha a capacidade, todo mundo consentindo, de produzir rigorosamente quase tudo que o mundo precisa. Não podemos ter um nível de dependência tão grande de uma única nação. Os valores da sociedade de consumo, o consumo pelo consumo, o consumismo, a degradação, a destruição e a devastação da natureza na velocidade com que nós vínhamos impondo. Enfim, a lista é grande. Novo paradigma, novos tempos. E Fritjof Capra é muito inspirador nessa direção. Eu queria dar algumas notícias, porque nem todo mundo consegue acompanhar o noticiário se preservando, às vezes, de notícias que não são propriamente alvissareiras, eu entendo isso. Mas existem notícias que têm utilidade pública. Eu vou compartilhar algumas, se me permitem. Ontem, a Câmara dos Deputados, em velocidade recorde, é raríssimo você aprovar um projeto, uma proposta de emenda constitucional, mexer na Constituição, dá trabalho. Você tem que ter maioria absoluta e votação em 2 turnos. E isso foi feito ontem para a PEC, que determina o orçamento extraordinário. O Brasil, portanto, o governo e o Congresso concordam que é hora de gastar mais para enfrentar a pandemia. Temos que vigiar a aplicação correta do dinheiro, mas é o certo. A gente precisa de mais recursos para enfrentar o que está acontecendo e o que vem por aí. Isso agora vai para o Senado. O Senado ontem aprovou várias regrinhas novas, considerando tempos extremos, tempos extraordinários, em que muita gente está sem renda, muita gente não está conseguindo trabalhar. Então, por exemplo, uma das regrinhas novas, até 30 de outubro,
estão proibidos os despejos de quem mora de aluguel e não tem como pagar o aluguel. Quando se confirma que por conta dessa situação não há recursos para pagar o aluguel, o Senado garante até 30 de outubro que essas pessoas permaneçam onde estão, porque elas precisam se proteger, precisam estar num lugar seguro, e o lugar seguro é a casa. Uma outra notícia que me chamou a atenção é que o governo do estado de São Paulo determinou que a televisão, portanto a TV pública, tenha programação didática pedagógica para 3,5 milhões de alunos da rede estadual. Então a garotada, que nem todos os meninos e meninas, obviamente, me parece que no Brasil a maioria, não tem recursos tecnológicos para o ensino à distância, não conseguem acompanhar aulas por aplicativos, por plataformas, à distância. Então, me parece uma ótima ideia que a TV pública se preste a preencher parte do dia dessa garotada que está em casa, com os pais, com os avós, com os responsáveis, com uma programação didática e pedagógica. A saber, essa programação ela não vai ser compensada depois, ela não vai entrar na conta do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 800 horas de aulas por ano é o que está valendo, viu, gente? Está valendo. Então, essa carga horária televisiva no estado de São Paulo para 3,5 milhões de alunos da rede pública não vai contar como aula oficialmente, mas entretém, mas chama atenção, distrai e de forma lúdica se aprende alguma coisa. Então, muito legal, porque alguns de vocês falaram, André, por que a televisão não dá programação para criança nesse momento? Por que a gente não faz algo útil para a garotada? Tá aí, ó. Alguém ouviu esse pedido, esse pleito e foi levado a sério em São Paulo. Portanto, uma boa ideia. Vamos lá. Vou às perguntas. Simone. André, bom dia. Bom dia, Simone. Ontem foi noticiado que o presidente foi processado perante o Tribunal Internacional de Haia. Poderia explanar o que isso refletiria em nosso país, economia, imagem internacional? Na verdade, até onde eu sei, sim, o presidente da República será objeto de investigação por parte do Tribunal Internacional de Haia, no entendimento de que este foro ele tem a prerrogativa de verificar em que circunstâncias, eventualmente, um chefe de Estado ele afronta direitos humanitários, afronta direitos humanos. Então, quem pleiteou essa investigação está sugerindo que, ao seguir na contramão daquilo que todos os países, exceto o Turcomenistão, que é um país que tem um ditador horroroso que proibiu por lei se falar em Covid-19 ou novo coronavírus, proíbe por lei que as pessoas usem máscara e afronta a ciência, afronta a quarentena, afronta liberdades individuais, afronta o direito à saúde. Turcomenistão. No Brasil, toda vez que o presidente emite uma opinião contrária àquilo que preconiza a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, sugerindo que as pessoas devem circular porque a economia não pode parar, aquilo tudo que a gente já conhece, há uma exposição no entendimento de quem sugeriu essa investigação, há uma exposição indevida à doença, que eventualmente, na menor parte dos casos, pode ser fatal. Ok? André, nos ensina a fazer um autopasse e fala um pouco da importância dele. Bom, vamos lá. O autopasse significa o resgate de um conhecimento ancestral, de que todos nós temos o poder de irradiar, também pelas mãos, não apenas pelas mãos, mas pelas mãos nós temos o poder de irradiar energias, fluidos, que podem ser extremamente benfazejos aos outros e a nós.
O passe magnético não é uma invenção dos espíritas. O passe magnético sempre aconteceu, sempre foi intuitivamente praticado por diferentes culturas em diferentes tempos. Então, o passe magnético, o autopasse, significa você, em recolhimento, em sintonia, faça uma prece, uma meditação e faça a irradiação dessa energia positiva. E, se quiser, fale em voz alta, da forma como você achar conveniente. Se você acredita em Deus, você peça a Deus: Senhor, abençoa esse dia. Peço que me oriente nesse instante a estabelecer a melhor sintonia e que eu possa irradiar em mim mesmo fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio. Paz, amor, cura e equilíbrio. Que eu seja um agente da paz, que eu seja um hospedeiro da luz, que eu seja uma boa ferramenta para, num mundo onde ainda há tanta agitação, tensão, nervosismo, eu esteja em equilíbrio, protegido, amparado e orientado pelo alto. Não precisa ser desse jeito. De qualquer maneira que você decidir realizar esse movimento, faça sabendo que você tem esse poder. Prepare-se para isso. Não é... agora vou me dar um passe. Recolha-se, respire fundo, mentalize seus guias e mentores, seu anjo da guarda, seu Deus, a natureza, uma paisagem bonita, uma cachoeira, um lago, uma praia, a higiene mental, e depois inicie esse trabalho em que você vai se irradiar, você vai projetar sobre si mesmo essa energia. A Jane Silva: André, você acha que estamos vivendo uma guerra biológica? Será o coronavírus uma arma biológica? Não. Essa teoria da conspiração, eu vou te dizer, a gente vive tempos não apenas de fake news, mas de teorias da conspiração horrorosas. Não faz o menor sentido acreditar que o novo coronavírus, como saiu aí em fake news, que muito incauto, muita gente invigilante seguiu nessa linha, lamentavelmente, como se fosse uma invenção da China para ter qualquer tipo de vantagem perante o mundo. Não faz sentido. Os chineses sofreram muito e continuam sofrendo, porque a pandemia não está totalmente debelada por lá. Eles estão tendo alguns casos novos. Então tenhamos, viu, gente, muito cuidado assim para não... A gente deveria ocupar a mente com aquilo que remete à saúde, à integridade física, mental e espiritual e psicológica. Então, com todo respeito, Jane, eu acho que a gente deveria agora se preocupar em respeitar a quarentena, em seguir os protocolos básicos de asseio, higiene e limpeza, mão, se precisa ir à farmácia ou supermercado, máscara de pano cobrindo o nariz e a boca, dupla face, e se distrair, ocupar a mente de maneira produtiva e positiva. Não perca seu tempo na direção equivocada de especular sobre se isso é arma biológica. Já que você perguntou, estou tomando a liberdade de dizer nesses termos. Júlia Dutra: André, se você puder, fale sobre o fundo partidário, não deveria ser liberado para matar a fome do povo? Já falei sobre isso aqui. Sou completamente a favor de canalizar aqueles 2 bilhões de reais infames, que não deveriam servir para fazer campanha nem em tempos ditos normais. Porque hoje em dia, campanha eleitoral não precisa de 2 bilhões de reais. Não precisa imprimir panfleto, cartaz. A gente não deveria ter mais horário político eleitoral. A gente devia ter os candidatos ocupando as redes, os aplicativos, e livremente organizando comícios, não hoje, tá? A gente está em tempos de isolamento social. Mas a lei eleitoral deveria estimular os candidatos a usarem com criatividade seus recursos. Pobre do candidato que precisa de dinheiro para se eleger. O candidato precisa ter visibilidade na comunidade em que ele está inserido.
Ele precisa organizar conversas, debates comunitários, à distância ou presencialmente, quando não houver mais pandemia. A gente não está raciocinando. Bom, a reforma política, que nunca saiu do papel, quando sair do papel, deverá abolir a infâmia de destinar tanto dinheiro para a campanha eleitoral. Esse dinheiro faz falta sim, você tem razão, especialmente em tempos de pandemia. Especialmente em tempos de pandemia. Antônio Luiz, André, essas máscaras de tecido não sufocam muito? Bom, vamos lá. A gente não está acostumado a usar máscaras. Os profissionais de saúde estão, mas você já viu os depoimentos dos funcionários? Funcionários, servidores ou profissionais liberais que trabalham com máscara na área da saúde, a máscara deles, que é muito mais sofisticada, marca o rosto. É algo... Eles estão dando jornadas de 12, 14, às vezes mais horas, porque é muita demanda. A máscara marca o rosto. André, mas a máscara deles não é de pano, mas precisa ter vedação para proteger bem. A máscara de pano, querido Antônio Luiz, eu não sou expert em máscara de pano, mas você tem a prerrogativa de calibrar onde você vai colocar a argola na orelha e a distância, quer dizer, a metragem ali, o tamanho da parte de pano que você precisa. Tem gente com nariz pequeno, tem gente com nariz grande, cada rosto tem a sua angulação e suas características físicas. Então, faça a sua máscara a mais confortável possível para você, depende de você, certo? Ou de quem fizer para você, mas ela não pode ficar muito frouxa, porque ela tem de fato que cobrir. E como a gente não está acostumado a usar máscara, a gente estranha, é do jogo. Andréia Orro, você sabia que estão querendo diminuir o salário de servidores públicos? Andréia, vamos lá. Essa é uma questão delicada. O Brasil inteiro está passando por sacrifícios materiais. Você está acompanhando. Eu entendo, se você quiser saber minha opinião, eu sou filho de pai professor desencarnado há quase 30 anos, mais de 30 anos. Meu pai era professor universitário em tempo integral, 40 horas. Ele dependia totalmente dos recursos públicos para realizar a sua função de professor. Professor concursado, 40 horas, aquela coisa toda. Vamos lá. Se ele estivesse vivo hoje aqui entre nós, encarnado, eu não teria nenhum problema em dizer o que eu vou dizer agora. Eu acho que todos nós, de alguma maneira, estamos sendo instigados a encarar uma realidade que nos é hostil e que implica em sacrifícios. Eu não estou propriamente refratário à ideia de se debater um mecanismo que seja justo, no sentido de que o Brasil tenha ciência dessa urgência de recursos e de verificar, eventualmente, em se tratando de certos estratos salariais, magistrados, militares, os servidores, concursados ou não, mas que recebem recursos públicos, a gente ter aqui alguma discussão ou debate sobre se é pertinente ou não algum tipo de percentual que possa ser destinado para esse fundo de emergência para enfrentar a pandemia. Eu não tenho a clareza nem jurídica, né, nem do ponto de vista assim, de como operar isso sem cometer injustiças, o manejo desse eventual desconto, que poderia depois ser compensado lá na frente, percebe? Agora, eu não sou refratário a nenhum tipo de... No setor privado, os cortes estão vindo assim. Quando não é demissão, é corte na veia. Então, eu acho que a gente precisa ter a coragem de discutir e ver se isso é possível ou não. Ok? Eu não estou aqui defendendo o corte ou redução de salário. Eu estou defendendo o debate, porque a situação é uma situação extraordinária que requer medidas extraordinárias. Mas essas medidas extraordinárias não deveriam afrontar direitos.
E aí entramos num território que não é o meu. Jefferson Douglas, foi um grande erro a expulsão dos médicos cubanos? Bom dia. Olha, Jefferson, vamos lá. Sim, vamos lá, por parte. Aonde os médicos cubanos estavam? Eles estavam, em boa parte dos casos, nos grotões do Brasil, onde após a expulsão deles não houve substituição. Estou falando de lugares no Brasil onde médicos brasileiros não querem trabalhar. Fato. Nunca quiseram. E até hoje há vagas em lugares que eram antes preenchidas por esses médicos. Isso é um fato jornalístico, isso é um fato com base em dados oficiais. O Ministério da Saúde reconheceu isso várias vezes. Isso é um ponto. O outro ponto, se era para fazer uma mudança nesse programa, ela não deveria ser abrupta como foi, porque várias comunidades ficaram do dia para a noite desassistidas na área da saúde. 3. Se é para fazer ajustes nesse plano, que se faça reconhecendo o quê? Eventuais abusos. Eu não tenho conhecimento dos detalhes do contrato firmado entre o governo brasileiro e o governo cubano, mas, por exemplo, essa destinação da maior parte dos recursos para o governo de Cuba é uma questão que eu queria conhecer melhor para ver se aquilo é justo. Percebe? Então, a minha opinião é a de que eles prestavam um serviço de utilidade pública, a ausência deles deixou buracos e lacunas importantes nessa área, mas talvez fosse necessário, sim, o governo fazer alguma revisão de protocolos nos termos do contrato firmado entre Brasil e Cuba. É a minha opinião. Me reconheço aqui alguém como... Eu não tenho o conhecimento dos detalhes desse acordo firmado entre os dois países. Oi, André, bom dia. Você acha que corremos o risco de um novo golpe militar? Não. A maioria dos generais reconhece a importância do isolamento social e nós temos no Brasil outros tempos. Não dá para comparar hoje o Brasil, a sociedade brasileira, as instituições, a democracia, o Estado democrático de direito hoje, com todos os problemas que a democracia possui, é entendido pela maioria absoluta dos generais top como uma conquista do país. Porque eles sabem o que significa tomar à força o poder e depois ter que fazer acrobacia, malabarismo para tentar seguir viagem. Os tempos são outros. O Brasil não pode ser comparado a certas repúblicas das bananas, aonde o chefe de Estado de ocasião faz o que quer a hora que quiser. Aqui é diferente. Até o momento não tem nenhum motivo para pensar o contrário. Carlos Eduardo, André, recomende uma obra espírita para leitura. Posso fazer isso amanhã? É que eu sempre digo aqui que eu não sou proselitista, eu sou espírita, quem acompanha o Papo das 9 sabe, mas eu não estou aqui para fazer proselitismo doutrinário ou religioso. Mas já que você pediu, e eu estou sendo espontâneo, estou lendo as perguntas na sequência, ok. Amanhã, então, está combinado, a pedidos. Malu Romão, André, bom dia, não gosto de pesquisas de opinião. Qual a importância dessas pesquisas nesse momento? Há necessidade de fazê-las? Olha, Malu, vamos lá, no mundo inteiro, aonde há democracia, as pesquisas de opinião, elas têm um papel importante a desempenhar. É direito de cada pessoa acessar ou não os resultados, confiar ou não nos resultados. Sabe aonde não há pesquisa de opinião? Cuba, China, Coreia do Norte, Turcomenistão. São países que não gostam de pesquisa de opinião porque a opinião das pessoas não interessa, não importa. Então, os brasileiros têm opinião e os institutos de pesquisa tentam mapear essas opiniões. Existe mais de um instituto de pesquisa. Se você não acredita ou não confia, por uma razão qualquer, num determinado instituto, haverá sempre um outro que é obrigado por lei a mostrar qual é a metodologia empregada, a abrir, digamos, para quem queira essas informações sobre como se chegou a um determinado resultado, ok? Não tenho nenhum problema com pesquisa de opinião, zero. Aliás, eu entendo que um país
que preza os direitos individuais, a liberdade de expressão e preza a opinião das pessoas. É um país que precisa se olhar no espelho. As pesquisas de opinião ajudam a monitorar momentos. E as pesquisas de opinião vão, na linha do tempo, mostrando resultados que vão mudando. É como as nuvens do céu. Hoje você olha, está de um jeito. Amanhã você olha, está de outro jeito. As opiniões, elas mudam. E isto é a vida. A vida não é estática, a vida muda. E a gente precisa aprender com as pesquisas de opinião quais são as tendências. É útil para governos, é útil para empresários, é útil para a população. Na minha opinião, já que você perguntou, ok? Ninguém precisa pensar como eu, pelo amor de Deus. Robson Pereira, André, qual deve ser a postura do cristão perante a pandemia mundial? Bom, o que Jesus nos ensinou? A amar. É um momento de solidariedade, fraternidade, caridade. É um momento que a gente não deve se encapsular e esperar o pior passar trancadinho só. Permaneça dentro de casa, mas ajude. E a gente pode ajudar de diferentes maneiras. Já falei aqui algumas vezes sobre manifestações de amor cristão. Quando você liga para alguém que está solitário, está angustiado, está passando por um momento difícil agora, faça contato. Quando a gente tem algum cascalho, algum pataco, algum arame, algum dinheirinho sobrando, informe-se sobre quais são as campanhas humanitárias em favelas, na periferia, nos grotões, aonde aqueles R$ 600 do governo não chegaram ainda. Então essas pessoas estão precisando de ajuda, urgente. O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que há 3 décadas atrás lançou aquela campanha maravilhosa da sociedade civil organizada, Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, ele cunhou uma frase que é cristã, e Betinho não era religioso. Quem tem fome tem pressa. Então, o que se espera do cristão é que cultive a sua fé sabendo que Deus continua orientando, protegendo e inspirando. Deus não abandonou seu posto. Que nós estamos sendo testados na nossa fé. A fé cristã ou qualquer outra fé, mas você perguntou o que o cristianismo, a postura do cristão diante da pandemia. Onde é que está a fé cristã? Porque é fácil ter fé quando está tudo bem, né? Hein, Robson? Quando está tudo bem é fácil ter fé. Quando a gente está dentro da igreja, na missa, é fácil ser bonzinho. Aonde que a gente testa o cristianismo na veia? É quando as coisas não vão bem e quando você não está dentro da igreja com seus pares numa missa. O verdadeiro cristianismo se revela quando a gente se sente desamparado, aflito, angustiado. É hora de conectar com a tua fé. A fé é testada em tempos difíceis. Em tempos de paz, a fé é acessório, é autoajuda, é uma coisa assim que você usa quando acha que deve. A fé é testada nos tempos difíceis. Então, quem tem fé está sendo saudavelmente testado no exercício da transcendência, no exercício da espiritualidade, no exercício da sua mística. Faça desse momento, se você é cristão, um momento de evolução espiritual. Um momento de aprimoramento das ferramentas da fé. Fé ativa. Fé que se manifesta na matéria, no plano material, na sua rotina. A fé que se expressa por palavras, atos, pensamentos e emoções. A fé que não hesita, a fé que não... Ela enverga, mas não quebra. Ela enverga, mas não quebra. Tiago de Oliveira, André, gostaria que falasse um pouco de como é expor a sua crença religiosa, os desafios que tu enfrentas, as pessoas que se aproximam e outras que se afastam. Bom, eu não tenho nenhum problema de expor a minha convicção
Eu só tenho uma preocupação, que as pessoas percebam que quando eu falo daquilo que eu acredito, eu não estou querendo convencer ninguém, eu estou apenas, no caso, respondendo a perguntas, e eu acho interessante, nesse momento em particular, que a gente se dê conta, mas é uma opinião, que a gente de uma vez por todas não entenda a vida como apenas uma passagem por esse planeta, rápida porque o tempo voa, aonde não haja um sentido. A vida tem um sentido. A vida tem um propósito. Nós não estamos aqui por um acidente de percurso. Especialmente em tempos de pandemia, aqueles de nós que estamos hoje experimentando tudo isso, nós estamos no tempo certo, no lugar certo e com os recursos necessários para lidar da melhor maneira possível com o isolamento social e com a pandemia. Então, eu quando digo essas coisas, eu estou compartilhando a minha fé, porque se eu não acredito no que eu estou falando, vocês vão perceber. Vocês vão perceber no meu olhar, no meu tom de voz, vocês vão perceber que tem uma hesitação, tem uma retórica assim meio distanciada. Agora, nós não somos perfeitos. Todos nós temos limitações, nós temos falhas, nós temos muitas imperfeições. Então a nossa fé, eu gosto de dizer, ela é, na verdade, um curso de fé. Eu sou um aprendiz da fé. Eu procuro cultivar a fé e eu faço disso algo que seja constante para ganhar alguma musculatura espiritual, porque eu estou, como todos que eu conheço, somos atrofiados espiritualmente. A gente está aqui para aprender a malhar espiritualmente, a gente está aqui para ganhar musculatura espiritual. A dor e o sofrimento permitem que a gente exercite esses músculos espirituais. Sabe aquela história de quem nada contra a correnteza? Porque se você ficar boiando e a correnteza te leva, você não está realizando nenhum trabalho, nenhum esforço. Não há mérito. Agora, quando você tem um objetivo, eventualmente você tem que nadar contra a maré, contra a correnteza. O que está embutido como aprendizado? É a parábola da porta estreita do Cristo, que é linda, né? A parábola da porta estreita não nos convém, do ponto de vista espiritual, elogios rasgados sempre, reconhecimentos, você é o máximo, nossa, como você é legal, você é uma pessoa de Deus. O que nos interessa, do ponto de vista espiritual, é encarar as nossas imperfeições, as nossas limitações e entendê-las como sagrados desafios de superação. A gente está aqui para aprender a ser gente, aprender a sermos pessoas melhores, pessoas de bem com a vida, ainda que a vida, por vezes, não facilite as coisas. É a parábola da porta estreita. A porta larga é para onde todo mundo quer ir. Movimento de manada. Do ponto de vista espiritual, o que nos interessa é a porta estreita. Eu vou dar uma pitadinha de espiritismo aqui. Nas obras espíritas, nós temos a informação de que a maioria daqueles que desencarna, porque a morte não existe, quando a gente muda de plano, a maioria de nós declara arrependimento. E declara arrependimento em relação a quê? A tudo aquilo que que poderíamos ter feito, mas não fizemos. Feito o que exatamente? Na direção das aquisições espirituais, éticas e morais, porque esse é o tesouro que não dá praga, não enferruja, não dá traça. Esse é o tesouro imperecível. Quando a gente desencarnar, a gente vai levar apenas e tão somente na bagagem as conquistas morais, as conquistas emocionais, as conquistas intelectuais. É aquilo que você em uma vida introjetou no seu ser. Se lembra da obra que eu recomendei outro dia, O Ser e o Ter, do psicólogo Erich Fromm?
A gente está aqui para ser melhor. Isso resume a maioria absoluta das religiões e correntes filosóficas e espiritualistas. A gente está aqui para ser alguém melhor. Religião, religar e religa você com Deus. Para que ligar com Deus? Para você ser uma pessoa melhor. Seja qual for o seu Deus e a sua religião. O que importa é que a gente seja uma pessoa melhor. Tem um escrito do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, vulgo Allan Kardec, que diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. Não se reconhece o verdadeiro espírita pelo número de livros que leu, pelo número de vezes que foi a centro espírita, quantos litros de água fluidificada ele bebeu ao longo da vida, quantos passes ele tomou. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. E o resto? O resto é ferramenta, é acessório, é meio. O fim é a gente se tornar uma pessoa melhor, mais justa, com você e com os outros. Leandro Locatelli: André, essa pandemia surge como um convite para a humanidade repensar os seus valores e promover uma reforma moral, preparando-se para um mundo de regeneração? Olha, eu estou vendo economista dizer isso. Eu estou vendo político dizer isso. Eu estou vendo pessoas que não são necessariamente religiosas reconhecerem a necessidade da mudança. E lembrando a indicação bibliográfica de hoje, do Dr. Fritjof Capra, The Web of Life, A Teia da Vida, ele que é autor de Ponto de Mutação, outro livro referencial, em que ele defende outro paradigma, muito antes da pandemia. A necessidade da mudança, ela é sensorial. É interessante que quando a gente fala de transição, não é só espírita ou espiritualista que fala algo que me soa como música aos ouvidos, no seguinte sentido: todos nós já percebemos que há necessidade da mudança em vários setores da vida, porque o que vinha acontecendo não nos serve mais. Qual é o gargalo aí dessa história? É que em outros momentos da humanidade, quando houve essa ruptura em relação a um outro paradigma, para a gente avançar em outra direção, há um tempo para a gente se desfazer do que era velho e não faz mais sentido para encarar o novo. Não é uma mudança automática, percebe? Vários pensadores dizem isso. Os momentos de transição, eles são momentos sofridos porque a gente constatou que o velho não convém, mas a gente não consegue fazer rápida a mudança na direção do novo. Um vírus mutante está ajudando a gente nesse processo. É isso que muita gente está dizendo. E eu concordo, assino embaixo. Fabi Simões: o que você acha, André, de cidades que determinaram a quarentena do comércio, mas não fiscalizam? Está uma bagunça. Esse é um assunto delicado. É sempre ruim o uso da força policial, aonde falta consciência. E é sempre ruim usar a força policial aonde a fome já se manifesta. Queira Deus que a gente não tenha esse tipo de conflito. Agora, eu concordo com você que aonde o comércio pode fechar e deveria fazê-lo, e não faz, visando apenas o lucro, não quer pagar nenhum tributo, não quer ter nenhum sacrifício e expõe os funcionários ao contágio do novo coronavírus, num momento que a gente quer baixar o número de casos, dando tempo para a rede pública, para a rede de saúde, não apenas a rede pública, ter a condição de absorver um contingente numeroso de pessoas. Vamos ver o exemplo de Nova York. É curioso, né? Nova York é um ícone da civilização ocidental. É o sonho de consumo de boa parte dos brasileiros
ricos, de classe média alta ou de classe média, ou até outros níveis de renda, dizendo assim, se eu pudesse, eu morava em Nova York. Nova York é o epicentro do novo coronavírus nos Estados Unidos. O sistema de saúde de Nova York está colapsado e as funerárias também. Então presta atenção. Quando você coloca a questão do comércio, você tem razão. A gente não quer colapsar saúde e rotinas na área da saúde e consorciadas com a pandemia. Como fazer isso? Confinamento. E quem não faz, o certo seria ter fiscalização para fechar a loja, porque afronta a lei, afronta o bom senso, afronta a ciência e afronta eu e você que estamos respeitando a quarentena. Aliás, hoje eu vou dar plantão na emissora. Eu queria apenas dizer que ontem, na emissora de TV onde eu trabalho, todos nós somos obrigados agora a usar máscara. A máscara é fornecida pela emissora. Já há 2 semanas temos álcool gel e álcool, tem um nome que eu não sei mais, não decorei, aquele mais fininho para limpar teclado de computador, tela de computador, bancada. Reduziu o número de funcionários trabalhando para não haver aglomeração na redação. Os nossos diretores estão passando o tempo todo pela redação para, com muita assertividade, afastar quem esteja distraidamente mais próximo do que o desejado. Então, sim, nós somos serviço essencial, a imprensa está na categoria serviço essencial, e sim, nessa condição, nós precisamos sair de casa. Não é fácil esse movimento, mas ele é necessário. E por isso eu estou afastado da minha família para não dar ensejo a uma contaminação indevida. Os profissionais de saúde estão na linha de frente com exposições mais sofridas e afastamentos dolorosos também. É o momento que estamos passando. E a fé ajuda muito a gente nesses dias. A fé, a certeza de que isso não será em vão, que cada um deve fazer a sua parte e que mesmo quem esteja em quarentena pode e deve ajudar. Já está ajudando permanecendo isolado socialmente. E pode ajudar mais oferecendo o que eventualmente seja um pouquinho do excesso, um pouquinho de sobra de dinheiro, o que seja, para quem não tem nada. É isso que a gente precisa fazer. A Cláudia Maloureiro, os presidiários poderiam fabricar as máscaras? Eu não me lembro exatamente em que lugar do Brasil esta decisão já foi tomada. Não sei se foi São Paulo. Se alguém souber, por favor, e quiser compartilhar. Aliás, aqui abrindo um parêntese, eu realmente não entendo por que os presidiários brasileiros não são submetidos, para benefício deles próprios, a trabalho manual. Eu não gosto de chamar trabalho forçado. É um trabalho que ocupe a mente e que permita desenvolver habilidades durante o confinamento na prisão. Né? Portanto, seria muito bem-vindo linhas de montagem de máscaras e outros acessórios nas unidades prisionais. Isso poderia fazer muito a diferença. Isso poderia fazer com que a gente tivesse menos problemas. Mas se isso não está acontecendo, não é culpa dos presidiários, pelo amor de Deus. Oswaldo Trigueiro, querido Oswaldo Trigueiro, eu tenho um primo na Paraíba, no Ministério Público, seu xará. Se for você, me diz depois, porque eu muita saudade dos primos, da família da Paraíba. Trigueiro é da Paraíba. E o Oswaldinho, se for você, o Oswaldinho já é cara grandão, forte pra boa, a gente encontra o Oswaldinho. Oswaldinho, o povo em volta não entende, mas é um grande amigo. Oswaldo Trigueiro pergunta, André, temos espaço nessa vida globalizada para um comando supranacional? Abrir mão das soberanias locais em prol de todos? Bolsões de miséria, o movimento dos sem-pátria, enfim, haveria espaço. Eu não acho que a gente esteja culturalmente preparado para isso. Eu não acho que nesse momento isso seria algo importante.
A minha percepção é de que, sem prejuízo da soberania de cada país, deva sim, Osvaldo, ou Osvaldinho, a gente devesse prestar atenção na necessidade de organismos multilaterais que possam sim construir uma legislação supranacional, por exemplo, em defesa do meio ambiente. Sabe aonde a gente percebe que isso já dá sinais de vida e de acerto? O que é a União Europeia? A União Europeia é um bloco que não é só econômico. A União Europeia tem no território da lei supranacional vários itens, inclusive ambientais, que regem todos os países do velho continente. Só lembrando que a Europa é o lugar do mundo aonde mais guerras sangrentas em intervalos de tempo curto houve até hoje na história. A Europa é um caldeirão multiétnico, multilinguístico, onde existem resquícios de animosidade e de litígio entre vários países. O que é a União Europeia? A União Europeia é o entendimento de que aqueles países que usam a mesma moeda podem ter legislações comuns. Uma delas, por exemplo, que é genial, determina que a gestão da água nas bacias hidrográficas é supranacional. Isso é o certo. Por quê? Porque um rio Danúbio, ele atravessa 8, 9 países diferentes. É melhor ter uma gestão compartilhada, uma mesma regra para captação de água ou descarte de esgoto. Isso é o certo. Agora imagina um mundo tendo uma mesma orientação para a gestão de recursos hídricos. Imagina um mundo tendo uma mesma regra, uma mesma gestão para emissão de poluentes, proteção da biodiversidade. Percebe? Nós já falamos aqui já do Tribunal Internacional de Haia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é entendida, embora não tenha esse status, como eu diria, não é uma diretriz, nem um parâmetro. É como se fosse, não tem força de lei, mas dá sustentação àquilo que a gente convencionou chamar de civilização. Então, meu querido Osvaldo Trigueiro, deve ser primo meu, a gente caminha para um mundo, penso eu, onde várias questões deixam de ter importância apenas nacional e têm status supranacional. E essas questões podem ter uma legislação que alcance todos os países, sem forçar a barra, sem afrontar a soberania. Esse é o ponto de equilíbrio dessa proposta. A União Europeia levou anos de debates, de discussões, de especialistas na área do direito, compartilhando o seu conhecimento para construir uma lei que fosse conveniente para todos os países. E eles alcançaram esse objetivo. Europa, é bom lembrar, Europa é um caldeirão multiétnico, multilinguístico, multicultural, que hoje tem legislação comum, supranacional, que extrapola moeda. Tem gente que acha que a União Europeia só é euro, unidade monetária. Vai muito além disso, muito além disso. É uma conquista. O Mercosul foi inspirado na União Europeia, mas o Mercosul está no jardim de infância daquilo que esse bloco no Cone Sul aqui, desse ladinho do mundo, poderia ser. É isso que a gente precisa pensar e meditar, porque um vírus mutante está apressando debates que eram considerados secundários. E esse debate que o meu primo Osvaldo Trigueiro traz é importante. André Carvalho, meu xará, o que levou você a seguir a doutrina espírita, o amor ou a dor? Foi a dor. Eu procurei a doutrina com 21 anos pela dor. A dor é da perda da saúde de uma pessoa muito próxima a mim, na minha família, e eu não estava entendendo que Deus é esse que permitia tanto sofrimento, e a família sofrendo junto. E eu fui buscar respostas, eu achei que deveria buscar respostas, e isso já tem 32 anos. 32 anos. E eu até hoje sou muito grato a essa doutrina que me dá tanta confiança na vida
e me dá explicações que fazem sentido para mim em relação à dor e o sofrimento. A Flávia Cadete pergunta: como aprendiz da fé, que palavra você falaria para as pessoas terem esperança? Eu vou dizer uma coisa aqui, Flávia. Isso é um exercício para mim, porque eu não leio antes as perguntas, né? Então peço desculpa se não for a resposta que você esperava, mas ela vem do meu coração. Flávia, se a gente parar e pensar todas as dificuldades, todos os percalços, todos os grandes sofrimentos que a gente já teve na vida, todas as dores que a gente acumulou até aqui, todos os momentos que a gente acreditou que não ia dar certo, que não tinha solução. Entretanto, Flávia, a gente está aqui hoje. A gente está aqui. Olha para trás e lembra quantas poucas e boas você já passou. Olha para trás e veja os momentos em que você e eu fraquejamos, hesitamos, deixamos de ter confiança. Você há de convir que não são poucos os momentos, olhando no retrovisor da nossa história, que a gente passou por momentos de fraqueza e de hesitação. Entretanto, onde estamos? Onde chegamos? Meus amigos, isso vai passar. Quem conhece a história, os historiadores, eles olham para trás e falam: não há motivo para a gente achar que é o fundo do poço. A gente não sabe o que é uma guerra mundial fratricida, como foram as duas do século passado e todas as outras que já ocorreram na nossa longa história de conflitos, lutas, de litígios. Não faz tanto tempo assim. Olha como é que a gente evoluiu em vários aspectos. Crianças não eram chamadas de crianças, não tinha eu diria, esse status de ser humano que não tem ainda consciência nem autonomia. As crianças eram comercializadas nas ruas de Londres. No final do século XIX, início do século XX, você vendia criança como mercadoria. Não faz tanto tempo assim. A Terra gira, o tempo avança e nós seguimos nessa espiral evolutiva. Então, a esperança, ela precisa ser cultivada, regada, tratada, adubada todo santo dia. Comece o dia agradecendo a Deus, sentimento de gratidão, ou à natureza, a uma força superior, o nome que você quiser dar. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por eu estar nesse momento protegido em algum lugar. Obrigado por estar conseguindo comer. Obrigado por ter amigos, colegas, vizinhos, eu ter a quem recorrer. Obrigado por estar numa situação muito diferente de tantos outros que não têm o mínimo necessário. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, por tudo aquilo que eu tenho, que às vezes parece pouco, mas é o suficiente para eu ter esperança. Isso vai passar. Isso vai passar. Meus amigos, estamos chegando no final, correndo para a emissora, para o meu plantãozinho. Peço a Deus que vocês tenham um ótimo sábado, de luz, de tarefas, de distração, de positividade, de sintonia. E me despeço mais uma vez pedindo licença a todos, mandando um beijo para minha filha mais velha, Larissa, morrendo de saudade, você que está em Juiz de Fora, completando lindos 22 aninhos. Ai, que saudade dos meus 22. Estudando medicina no 2º ano, de quarentena agora, mas estudando em casa, né? Ensino à distância. Que você seja tão boa médica quanto você é boa pessoa. E lembre-se de quem mais precisa, minha filha. Eu sempre digo isso. Fiquem com Deus. Até amanhã, no Papo das 9. Tudo de bom.